Antes de começar a desenhar a peça no quadro para você, eu quero pedir para que você preste bem atenção em alguns detalhes que eu coloquei no material. Se você observar aí o nosso material a partir das páginas 6, tem aí algumas dicas que você vai ter que tomar cuidado na hora de elaborar sua peça. Mas o mais importante não é nem mesmo elaborar. O que mais provavelmente te aflige, o que mais te preocupa, é se você vai saber identificar a sua peça. Como assim? Você vai ler o caso que a FGV trouxe para você, está lá na prova da OAB, você vai ler e vai entender qual é a peça? Com certeza vai. Primeira coisa que você vai ter que entender, esse quadro que eu coloquei aí no material, você vai acompanhar comigo, na página 6. Você vai observar 3 situações que são fundamentais para você identificar a peça. Primeira delas, alguém foi preso em flagrante. Observe, alguém foi preso em flagrante e a questão não menciona que essa pessoa tenha sido solta. Porque é evidente, se ela foi solta, sua peça não é peça de liberdade. Não é revogação de preventiva, liberdade provisória, relaxamento flagrante. Alguém foi preso e ainda não foi solto. Essa prisão é em flagrante, tá? Alguém foi preso em flagrante e ainda não foi solto. Esse é o primeiro tópico que você tem que prestar atenção. Segundo tópico, esse flagrante é ilegal. Ou que seja, ilegalidade formal ou que seja ilegalidade material. Nós falamos disso alguns minutos atrás. A ilegalidade formal, a maneira de fazer o flagrante, né? Aquele artigo 304, 306 do CPP, a forma de fazer o flagrante ficou errado. Ou então, a matéria de que trata o flagrante é ilegal. Aí você vai ter lá as hipóteses do 302, o flagrante forjado, o flagrante preparado. Então você vai prestar atenção nisso aí. Ou uma ilegalidade formal ou uma ilegalidade material aconteceu. Primeira coisa, alguém foi preso em flagrante e ainda não foi solto. Segunda coisa, esse flagrante é ilegal. Terceiro detalhe que você vai observar e vai fechar a sua peça. Você vai observar que o juiz não concedeu liberdade provisória e não decretou a preventiva. Preste atenção. Se o juiz tiver decretado preventiva, acabou, sua peça não tem nada a ver com flagrante. Esquece flagrante. Ah, mas o flagrante é ilegal. Esquece, meu amigo. O juiz decretou preventiva, esquece, não tem flagrante. Decretou preventiva, sua peça vai ser revogação de prisão preventiva. Você não pode esquecer isso. Vamos recapitular para que você consiga entender o que nós vamos falar para você. Então olha só, preste atenção. Você olhou o caso, estudou lá, viu que uma pessoa foi presa em flagrante, o juiz não soltou essa pessoa, esse flagrante é ilegal, seja uma ilegalidade material ou formal, e o juiz não decretou a preventiva dessa pessoa. Pode ter certeza, a sua peça é relaxamento de prisão em flagrante e é sobre ela que nós vamos trabalhar. Bacana? Outro detalhe que você tem que prestar atenção. Eu vou desenhar para você o caminho de um auto de prisão em flagrante para que você entenda e consiga construir sua peça. Olha só o que você vai fazer. O auto de prisão em flagrante delito, o APFD, você lembra que nós falamos que lá no artigo 304 determina que ele tem que ser enviado para o juiz em até 24 horas. A prisão tem que ser comunicada imediatamente. O auto de prisão em flagrante, artigo 304, parágrafo 1º do CPP, o juiz deverá, o delegado deverá remeter esse auto de prisão em flagrante de delito em até 24 horas para o juiz. Chegando para o juiz esse auto de prisão em flagrante de delito, ele chega ao fórum pela distribuição. A distribuição é um setor que tem em todas as comarcas, no fórum de todas as comarcas, onde se distribui todas as ações. Observem, é a primeira vez que o judiciário vai tomar conhecimento desse fato. Então a porta de entrada é a distribuição. Hora que distribui, vai definir a competência. Por quê? Porque vai sortear a vara.
Como assim sortear a vara? Esse auto de prisão em flagrante delito vai cair para a primeira vara, para a segunda vara, para a terceira vara. Se for comarca de vara única, você não vai ter esse problema. Às vezes a questão vai te trazer na cidade de fim do mundo, comarca única, é vara criminal, é uma só, tudo bem. Mas, por exemplo, na minha cidade, Montes Claros, nós temos primeira vara criminal, segunda vara criminal, vara do Tribunal do Júri, vara de execução penal, vara da infância e juventude. Observem, vai sortear para qual a vara. E aí, neste momento, nós vamos definir a competência. Vai saber para quem que vai cair. Se é para o juiz da primeira vara, segunda vara. Então, hipoteticamente, esse flagrante caiu para o juiz da primeira vara. Tudo bem. Esse juiz vai abrir vistas ao MP. Você vai observar que pela lei não tem essa previsão. Mas você viu que lá no artigo 304 fala que o auto de prisão em flagrante delito tem que ser remetido ao Ministério Público em até 24 horas? Pois bem, é por isso, porque o Ministério Público é o titular da ação penal. Se ele é o titular da ação penal, quem interessa saber se houve um flagrante ou não é ele. E esse promotor vai emitir um parecer. O promotor emite um parecer e o processo volta para o juiz. Qual juiz? O juiz da primeira vara. Esse juiz tem 3 possibilidades. Esse juiz vai relaxar a prisão. Observem, se ele entender que a prisão é ilegal, não precisa nem você pedir. Ele já vai relaxar a prisão. Ele vai conceder a liberdade provisória. Isso tudo, gente, está lá no artigo 301, tá? Você pode anotar aí, ó, fazer suas remissões bacaninha. Artigo 301, inciso 1º, relaxar a prisão ilegal. Inciso 2º, conceder a liberdade provisória. Inciso 3º, salvo engano, é ao contrário. Eu vou só confirmar aqui para você. Primeiro, não é 301, 310, tá? Artigo 310. Nós cometemos um equívoco aqui. Não é artigo 301, é artigo 310. Aí tem relaxar a prisão, conceder liberdade provisória com ou sem fiança no inciso 3º e decretar, ou como a lei diz, converter o flagrante em prisão preventiva no inciso 2º. Então observe, lá na aula mais cedo eu disse, artigo 304, parágrafo 1º, vai mandar o auto de prisão em flagrante delito para o juiz em até 24 horas. Chega no fórum, passa pela distribuição, determina a competência, vai para o juiz abre vistas para o MP, MP volta para o juiz com parecer. No inciso 1º, o juiz relaxa se a prisão foi legal, decreta a prisão preventiva, converte o flagrante em preventiva, se tiverem presentes os requisitos do 312, isso é objeto da nossa próxima aula, ou concede a liberdade provisória se esses requisitos não tiverem presentes. Beleza? Até aí tudo bem? Tudo tranquilo? Preste atenção. Qual é o fundamento da peça que nós vamos ensinar para você? Você vai aprender a fazer um pedido de relaxamento de prisão em flagrante. Primeiro, alguém foi preso em flagrante e ainda não foi solto, esse flagrante é ilegal, ou que seja material ou formal, e o juiz não decretou a preventiva ainda. Se o juiz não decretou a preventiva, não concedeu a liberdade provisória e o flagrante é ilegal, pedido de relaxamento de flagrante, não tem como você errar. Agora, cuidado, o flagrante é legal, você nunca vai falar em relaxamento de prisão em flagrante quando o flagrante for legal. Preste atenção no que eu vou te dizer. Se o flagrante é legal, esquece relaxamento. Só se faz peça de relaxamento de prisão quando a prisão é ilegal. A prisão é legal, ela está de acordo com a lei, não há que se falar em relaxamento de prisão. Bacana? Tudo bem? Então, relaxamento de prisão em flagrante parte do princípio que a prisão é ilegal. Você entendeu isso aqui? Então agora nós vamos
trabalhar exatamente o que você está ansioso para aprender, que é a construção da nossa peça. Acompanhe comigo aí. Olha só, eu vou desenhar aqui no quadro, pelo menos vou tentar desenhar para você, o formato de uma folha, né, de um A4, onde você vai construir a sua peça. Bacana. Uma folha A mais ou menos 4, né? Então você vai pegar essa folha lá e vai desenhar a sua peça. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? E preste atenção, o que eu vou te ensinar aqui, você vai treinar em sua casa muitas vezes. Toda a teoria de prisão em flagrante você já entendeu. Agora você vai treinar na sua casa aí várias vezes. Primeira coisa, o endereçamento. Meu amigo, minha amiga, preste muita atenção. O endereçamento é muito importante, porque o endereçamento é o que vai definir a competência do pedido de relaxamento. O que significa dizer, se a questão te indicou para qual vara que caiu, de qual comarca, você vai usar. Não indicou, você vai colocar 3 pontinhos. Você não pode inventar informações. Na prova da OAB, você não pode inventar. Lá falou que foi na primeira vara criminal da comarca de Fim do Mundo, então você vai colocar, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Fim do Mundo. Lá não falou, falou só que foi na cidade de Fim do Mundo, então você vai colocar, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca de Fim do Mundo. De qual vara criminal? Pontinho, pontinho. Da pontinho, pontinho, vara criminal da comarca de Fim do Mundo. Não invente detalhes que não tem na prova, tá? Você anula a sua prova. Preste bem atenção no que eu vou te falar, eu vou repetir isso para você, preste atenção. Você não pode inventar questões na sua prova. Você não pode inventar dados, detalhes. Sabe por quê? Lá no edital tem uma vedação expressa disso. E eu vou te explicar para você entender e eu vou falar disso muitas vezes. A peça sua não é identificada por nome, sua peça é identificada por código. Imagine se eu conhecesse o corretor da prova e eu falasse para ele o seguinte, ó, você vai corrigir minha prova, para você saber qual é a minha, eu vou colocar lá a vara 13ª vara. Você viu a prova com 13ª vara, você sabe que é a minha. Lógico, é evidente que nós teremos fraude, para evitar isso o edital já prevê. Você não pode colocar informações que o texto não te deu. Se o texto falar 13ª vara, você coloca. Não falou? Pontinho, pontinho, pontinho. Bacana? Então vamos lá, definindo a competência. Lembrando que se você conseguir escrever em maiúsculo, aqui tudo é maiúsculo, tá? Então você vai colocar lá, ó, excelentíssimo senhor doutor. Pode abreviar, professor? Pode, sem problema nenhum, tá? Juiz de direito da pontinho, pontinho, vara criminal da comarca. Não falou o nome da comarca? Não. Então, comarca, pontinho, pontinho, pontinho. Bacana? Esse é o endereçamento, não tem erro. Você vai saber onde que o fato aconteceu. Bacana. Agora, um detalhe importante que eu coloquei no material aí para vocês, e você vai observar que está no final da folha 7, até tem um modelo aí para você, que é o seguinte. A prisão, o pedido de relaxamento de prisão em flagrante é uma ação autônoma. É uma ação nova que está entrando no judiciário. E por que isso? Porque nós não temos nenhuma ação penal tramitando. Se eu tivesse uma ação penal tramitando, eu ia distribuir essa peça dentro dos próprios autos, né? Que na verdade não seria distribuição, seria protocolo. Mas na verdade, essa peça, ela vai seguir sozinha, porque nós não temos um processo. O réu não foi denunciado, não tem ação penal. Tem um auto de prisão em flagrante delito que não é processo. O que significa dizer que esse pedido de relaxamento é uma ação autônoma, que deve ser distribuída, ao contrário de ser protocolada, ou protocolizada como queiram. Ela vai ser distribuída, portanto, você deve indicar que ela vai tramitar em apenso aos autos do flagrante. Lógico, porque você imagina, você distribui um auto de prisão em flagrante delito, chega numa comarca que tem 10, 15 flagrantes por dia, como é que eu vou saber para onde que vai cair esse flagrante? Então você vai colocar um pouco mais abaixo, você dá um espaço, né? Coloca aqui 5 linhas
Você pode fazer isso. Aí você coloca aqui, distribuição em apenso. Por que em apenso, professor? Porque é um amarrado no outro, um cordãozinho apensado. Vão dois processos. O auto de prisão em flagrante, que na verdade não é um processo, e o processo de pedido de relaxamento da prisão. Um amarrado no outro, tá? Distribuição em apenso aos autos, número. Ah, professor, não forneceu o número dos autos, não. Forneceu, não? Oh, pontinho, 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 pontinho. Bacana? Beleza? Aí você vai passar para a qualificação. Ah, quem é o cliente que você está querendo soltar? Quem é o danadinho que foi preso você está querendo soltar? Então você vai colocar lá, ó, Filisbino de tal. Se é uma peça que está sendo distribuída, você precisa qualificá-lo. Então você vai colocar qualificação completa. Por quê? Se a questão te deu, você coloca, mas normalmente não dá. Normalmente não fala. Aí você coloca qualificação completa e segue o bonde. Beleza? Aí vem aqui, ó. Vem diante de Vossa Excelência Aí tem gente que coloca assim, em elevado grau de respeito, em grau maior de... Para com isso, não precisa disso não coloca isso. Esquece isso, vamos fazer o negócio certo aqui, para com essa frescuragem aí, ó. Coloca esse negócio de, elevado grau de respeito, você nem tá gostando tanto do juiz assim. Quem tá fazendo uma peça para soltar um réu, se tem uma coisa que ele não tá gostando é do juiz. Então não para de falsidade, não precisa nada disso. Você vai colocar o seguinte, ó, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, distribuição e apenso autos tal. Lembrando, você colocou 5 linhas aqui, coloca aqui também, tá? 5 linhas. Aí vem, Filisbino de tal, qualificação completa, vem diante de Vossa Excelência, ajuizar. Aqui você pode dar um destaque, centraliza, ó, pedido de relaxamento de prisão em flagrante. Aqui eu abreviei para que a gente não perca tempo e tem que trazer para cá, mas evite abreviar, tá? Coloque de um jeito que dê para você colocar tudo. Pedido de relaxamento de prisão em flagrante. Veja bem, colocou isso aqui? Eu talvez te diria que seria o mais importante da sua peça é você fazer isso aqui agora, ó. Nos termos, se você não indicar qual é o permissivo legal, se você não indicar qual é a lei que você está utilizando para fundamentar seu pedido, você vai ter problemas. Se você não indicar, lamento muito, mas você vai perder alguns pontos. Então tome cuidado. Nos termos do... Primeira coisa, se eu estou falando em flagrante legal, primeira coisa que eu tenho que colocar, artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Bacana! Combinado com... Porque além da Constituição Federal, você tem outros artigos. Quais? Artigo 310, inciso 1º do CPP, mas você pode ter outros. A ilegalidade é formal? Porque tem uma formalidade do 304, do 306 que não foi cumprida. Você lembra do 304, parágrafo 4º, que fala que o juiz tem que perguntar ao preso se ele tem filhos, qual a idade dos filhos. Então, a ilegalidade é formal, você vai indicar o artigo. Não é legalidade formal não, é legalidade material. O cara não estava em flagrante delito, ele foi preso e não estava sendo perseguido, então violou o quê? O artigo 302, inciso 3º, inciso 4º, inciso 1º, 2º, você vai colocar. A ilegalidade é porque prendeu uma pessoa por uso de drogas. Então é artigo 28 da lei tal, 11.343. Tudo isso eu já disse para você. Então, hipoteticamente aqui, eu vou colocar artigo 310, inciso 1º do CPP, vírgula, combinado com mais um artigo, artigo 28 da lei 11.343/2006. Veja bem,
você já indicou a peça, acertou o endereçamento e indicou os fundamentos legais do seu pedido. Agora você vai trabalhar. Pode colocar só isso aqui. Aí você pode colocar assim, invocando como seus fundamentos e tal. Não precisa não. Vem aqui, ó, dos fatos. Se você deixar de colocar os fatos, você vai perder pontos. Mas você não precisa deixar de colocar os fatos. Basta que você resuma esses fatos. De todos os fatos que a peça te trouxe, sabe o que você vai colocar? Você vai colocar aqueles, e aí eu costumo dizer o seguinte, dê ênfase aos fatos que demonstram a ilegalidade da prisão. Olha só, você vai falar que Felisbino foi preso por uso de drogas em flagrante e essa prisão é ilegal? Então, nos fatos, fale que ele estava fumando baseado, fala que ele estava cheirando a carreirinha de coca, e aí a polícia chegou e prendeu ele. Ele é usuário. Se ele é usuário, se você vai falar que o usuário não pode ser preso, então comente isso nos fatos. Agora, não vai comentar nos fatos que ele estava de camiseta vermelha, mas a calça era azul, o tênis era branco. Isso não tem nada a ver com a questão jurídica que nós vamos discutir. Não perca seu tempo com isso. Faça os fatos de forma resumida. Aí você vai e coloca do direito. Algumas pessoas colocam da fundamentação jurídica. Meu amigo, preste atenção. Se do direito você tem mais de uma tese, você tem uma, duas, três teses, você vai pontuar 1, 2, 3, 4 e vai abordando as teses. O que você vai trazer aqui no direito? Aqui no direito você vai trazer qual é o artigo que fundamenta por que a prisão é ilegal, por que o uso de drogas não deve ser punido com pena de prisão, por isso que a prisão é ilegal. Ah, o flagrante foi preparado ou provocado. Você vai trazer a súmula 145 do STF, você vai fundamentar juridicamente por que o seu cliente não deveria ter sido preso e por que essa prisão é ilegal. Bacana? Do direito é isso, você não precisa aprofundar. Não é por muito falar que você vai convencer. Você vai convencer se você demonstrar que você sabia, tá? A prisão é ilegal porque fulano de tal foi preso no momento em que usava droga, portava droga para seu uso, incorre no artigo 28 da lei. Esse artigo não impõe pena de prisão, não há que se falar em flagrante porque é crime julgado pela lei do juizado especial. O juizado especial determina no seu artigo 69, parágrafo único, que o preso, nesse caso, deve preencher, o delegado preenche um TCO e ele assume um compromisso. Você vai explicar para o juiz por que é ilegal. Bacana? E aí, meu amigo, por fim, você vai falar do pedido. O pedido, eu vou indicar uma setinha para cá para facilitar para a gente trabalhar. Do pedido é, sem dúvida nenhuma, o coração da sua petição. Não adianta nada você escrever bonito, você acertou a peça, mas se você errar o pedido. Então, olha só, o pedido não é de pedido de relaxamento de prisão em flagrante? Então, primeira coisa, só se relaxa prisão ilegal. Então, digne-se Vossa Excelência em decretar ou declarar a ilegalidade da prisão em flagrante. Então, olha só, você pediu para o juiz declarar ilegal, decretar ilegalidade. Essa prisão é ilegal. Se ele declarou ilegal, o que ele vai falar com ela? Ele vai relaxar a prisão. Você pode fazer tudo de uma forma só, ou você pode fazer em 3 itens. Se você observar, no modelo de peça que nós mostramos para você, lá na página 10, tem lá assim, ó, do pedido,
Você pode, se a prisão é ilegal, o primeiro pedido é que o juiz declare nula essa prisão, ilegal. O segundo, se a prisão foi declarada nula, que ela seja relaxada. E por fim, e o mais importante, para expedir alvará de soltura. Então o que você vai fazer? Alvará. Não esqueça desse alvará de soltura. Meus amigos, eu tenho alunos que na última prova da OAB perdeu a prova por 3 décimos. Eu fiz um recurso recentemente, o meu aluno tinha ficado com 5,7. Eu fiz recurso e não teve jeito, ele perdeu a prova da OAB por 5,7. Pedir para expedir alvará de soltura vale meio ponto. Você imagina, você faz um pedido todo bem feito e esquece de pedir para expedir alvará de soltura. É lógico que você vai perder ponto. Se o pedido é de liberdade, é de relaxamento da prisão para colocar seu cliente na rua, com certeza você tem que pedir para expedir alvará. Bacana? Então preste atenção. Você pode fazer esses 3 pedidos em um só, falando assim: digne-se Vossa Excelência em decretar a ilegalidade da prisão, vírgula, relaxando-a e determinando a secretaria que expressa o competente alvará de soltura. Ponto. Os 3 itens num pedido só. Como você pode organizar 3 tópicos? Digne-se Vossa Excelência em decretar a nulidade da prisão. 2. Em sendo nula a prisão, digne-se Vossa Excelência em relaxá-la. 3. Em relaxando a prisão, digne-se Vossa Excelência em determinar a secretaria que expressa o competente alvará de soltura. Bacana? Beleza. Como aqui não cabe, eu vou fazer aqui e eu quero que você preste atenção. Você fez o pedido todo organizadinho, aí você vai colocar lá: nestes termos, pede deferimento. Ah, professor, isso é frescura. Eu também acho, mas coloca, é melhor sobrar do que faltar. Aí você vai, nesses termos, pede deferimento. Local. Então, qual o local? Pelo amor de Deus. Se a comarca é de fim do mundo, o local não pode ser Montes Claros. Montes Claros não é fim do mundo. Se a comarca é de Montes Claros, o local aqui não pode ser fim do mundo. Então, se a questão te deu o local, você vai colocar fim do mundo, vírgula, 10 de dezembro de 2017. Advogado OAB, pontinho, pontinho, pontinho. Eu não sei como é que está seu nível de cansaço aí. Eu não sei como que você está nesse momento. Se você está estudando à noite, de manhã, à tarde, madrugada, se você está assistindo esse vídeo aí no seu lotação, no metrô. Eu não tenho a mínima ideia. Mas a única coisa que eu quero é que você acorde, que você esperte, que você preste atenção. A aula está acabando, cara. A aula está acabando. Olha para cá. Nós temos agora o ponto mais importante. Você sabia que você pode perder toda a sua prova? A sua prova será anulada se você colocar aqui advogada. Se você, moça, se você, minha aluna, que está me ouvindo, você que é mulher, preste atenção. Se você colocar advogada, você anulou sua prova. Você anula a sua prova se você colocar advogada. O edital fala de forma expressa. O edital fala de forma expressa. Você vai colocar advogado e OAB pontinho, pontinho, pontinho. Você não pode colocar número na OAB e você não pode colocar advogada. Senão você anula sua peça. Porque o edital entende que isso é uma forma de identificar quem fez a peça para favorecer uma possível aprovação. Bacana?